Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura. Viemos nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com faixa preta do baixo, Igor Loureiro. Vem comigo. Estamos de volta agora com Igor Loureiro, esse faixa preta terceiro dan do baixo. Obrigado pela presença, Igor. Opa, obrigado pelo convite. Eu queria perguntar já de início, meu amigo, você é de onde, veio de onde, como é que você começou a fazer música na sua vida? Eu sou nascido aqui em Curitiba mesmo, e surgiu assim, quando eu era criança, o interesse, assim, a minha família não é musical, assim, não tem músicos, assim. Mas meus pais gostam de ouvir música, mas num nível normal, assim, não tinha muito contato. Não era músico, assim? Não. Normalmente tem... A gente vem de família de música, não é o seu caso. Não. Daí eu me interessei, assim, com uns 9 anos, daí pedi pro meu pai comprar um violão, daí ele comprou um violão de nylon, assim, primeiro pensou, não, eu queria guitarra, na verdade, né, por causa do rock and roll, tudo. Não, primeiro violão, porque às vezes desiste é mais barato, né, daí, tipo, se ficar jogado ali. Daí comecei a fazer aula, assim, de violão, guitarra, fui desenvolvendo, daí acabou desembocando, fui cair no baixo, daí no fim hoje em dia sou mais baixista do que violonista, guitarrista, né? E me profissionalizei, assim. Hoje você está bem no baixo mesmo, centrado no baixo. E você toca o contrabaixo ou só o baixo? Toco os dois. Como eu vim, né, do violão e da guitarra, daí eu fui primeiro pro baixo elétrico e bem depois, assim, na verdade, tipo, eu já tocava violão faz uns 6 anos, assim, quando eu fui pro baixo elétrico. E daí mais recentemente, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a estudar o contrabaixo acústico, daí também. Porque eu senti essa vontade, assim, né. E como é que então surgiu como é que você foi influenciado pra música? Quem foram os seus mestres aí no início? Bem no início, acho importante falar, eu tive um professor, como era criança, né, 9 anos de idade, eu tive um professor que era o Benhur Lima Pinto, que faleceu uns anos atrás, assim, era bem jovem, mas ele acabou falecendo, assim, teve um problema de saúde. Eu fiz pouquíssimas aulas com ele, mas ele me deu esse incentivo, assim, soube ensinar uma criança, assim, daí eu fiquei estimulado. Daí eu estudei muito tempo com o Lúcio Lowen, que é um guitarrista daqui, e ele que abriu meus olhos, assim, um pouco para outros tipos de música, né? Porque no começo eu queria muito tocar rock, que é normal, acho, da maioria dos adolescentes, assim. Daí ele começou a mostrar um Frank Zappa, assim, uma coisa, me ensinou harmonia. Daí com isso fui para música brasileira também, comecei a pincelar essas coisas do jazz, do blues, né? E uma coisa muito importante na minha formação foi o evento da Oficina de Música de Curitiba, né? Que desde a primeira vez que eu fiz em 2018, daí sim, ali eu entrei de cabeça no mundo da música brasileira e do jazz, assim. Que eu fiz uma oficina com o Glauco, conheci o Glauco, e daí eu já estava tocando baixo, mas eu nunca tinha feito aula de baixo. Então a oficina com o Glauco foi a primeira vez que eu tive uma aula de baixo na vida, assim. Eu fiz com o Glauco, com o Luciano Magno, de guitarra nordestina, frevo, né? E daí na oficina de música, quase todo ano eu tô lá fazendo os cursos, até hoje, assim. Então já tive oficina com o Glauco, daí os outros baixistas, Ney Conceição, Guto Virti, o próprio Arismar do Espírito Santo, Thiago Espírito Santo, Bruno Migoto, agora com o Frederico Eliodoro também.
Então, tô sempre estudando, assim, buscando. Então eu entendo que foi seus professores que deram essa direcionada. Sim. Se fosse um professor na área de rock, você acha que você ia pro rock ou não? Até não, é porque, na verdade, eu sempre fui muito curioso, assim, daí por uma questão de interesse, assim. Então, quando me apresentaram a música brasileira e o jazz, daí eu me interessei, assim, eu meio que não conhecia, né? Acho que vai muito da história da vida, sim, você vai tendo contato com as coisas e vai se interessando, né? No fim, eu acabei indo para esse lado meio naturalmente, não foi nada muito forçado, assim. Interessante. Me apresentaram isso e eu tomei gosto, assim. Exato. Então quer dizer que mesmo que tivessem te empurrado para um lado, você ia voltar para cá. Sim, sim. Entendi. E a música instrumental? Por que a música instrumental? Como é que você seguiu pro instrumental? Então, primeiro foi por esse viés do estudo, né? Que tem uma coisa das harmonias interessantes, né? Essa coisa da improvisação. Mesmo antes de saber o que era jazz, eu já gostava de improvisar, assim, tipo, brincar no instrumento, né? Improvisando de qualquer jeito que eu conseguia, assim. E daí, depois dessa oficina de música, primeira, daí eu pensei, não, eu vou estudar a sério isso aqui. Daí que eu também fiz umas aulas com o Wagner Bennert, que é baixista do Jazz Cigano Quinteto aqui, né, de Curitiba também, e ele que me deu uma direcionada boa, assim, também, né, explicou como que o jazz funcionava, né, então acho que foi de maneira conjunta o gosto pela arte do jazz, né, as músicas, os instrumentistas, e essa coisa do estudo de querer decifrar como que funciona, como que eu vou fazer, então, como que eu toco isso aqui, né, e daí acabou que esse segmento eu comecei a trabalhar nele, assim, porque daí foi tudo na mesma época, essa época da oficina de música, daí logo depois eu comecei a fazer as primeiras gigs, assim, daí eu tive a sorte também de ser acolhido, assim, pelos músicos mais velhos, assim, então, tipo, vários músicos começaram a me chamar para tocar na noite, assim, né, tipo, e eu era bem novo, assim, tipo, tinha um certo talento, mas bem cru ainda, né, ainda sou cru, mas assim, era mais ainda, né. Então, o Denis Mariano, baterista, me deu oportunidade, o André Machado, o Luiz Otávio Almeida também, tipo, foram uns músicos assim que já estavam na cena faz muito tempo e deram esse espaço, assim. Já que você falou sobre isso, eu ia perguntar depois, mas como é que foi tocar com o Danilo? Então, esse mais recente aí foi um marco aí na minha história aí, que foi o show da Ana Decker e do Fábio Cardoso, convidando o Danilo Caymmi, né, no Teatro Paiol. E foi bem surpreendente, assim, que foi meio do nada, assim, a Ana um dia me convidou, queria te convidar para um negócio aí, ela explicou, um show com o Danilo Caymmi no Paiol, deu, lógico que tô dentro, né. Daí, foi muito massa conviver com ele, assim, um cara com tanta história, né, tipo, tocou com todo mundo, né, fora o pai dele, né, o Dorival, o Tom Jobim, a galera do Clube da Esquina, né, então, e a gente ensaiou muito com ele, tipo, como ele mora aqui, né, a gente teve o privilégio de poder ensaiar com ele, tipo, uns 10 dias, assim. E, nossa, foi demais, assim, foi um dos melhores shows. Os arranjos, assim. Quem fez? O Fábio Cardoso estava mais na direção geral, assim, pianista, né? Só que daí, no fim, a banda fez os arranjos meio coletivamente nos ensaios, assim, tipo, cada um dava um pitaco, assim, né? E isso é uma coisa que eu gosto também, assim, de estar envolvido nessa parte dos arranjos, assim. É uma coisa que eu sinto que eu gosto de fazer, assim. Certo. Mas daí foi uma coisa coletiva, né? Todo mundo ali dando... Que interessante. Muito legal. Então agora vamos escutar um trechinho aí do nosso amigo Igor tocando com Danilo Caymmi. Vocês estão ganhando tempo aí. Agora tá... Codajás, coisa pequena, coração, pele morena, tombo do navio, por onde anda o coração, desafinado e bom. Coração
pele morena, cor da jaz, coisa pequena, tombo do navio, tudo que manda o coração desafinar. Leblon. Cor da jaz, coisa pequena, coração, pele morena, tombo do navio, tudo que manda o coração desafinado e bom. Coração, pele morena, cor da jaz, coisa pequena, tombo do navio, tudo que manda o coração desafinar. Leblon. Cor da jaz, coisa pequena, coração, pele morena, tombo do navio, por onde anda o coração desafinado e bom. Coração, pele morena, cor da jaz, Coisa pequena, tombo do navio, tudo que manda o coração. Estamos aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes, conversando com Igor Loureiro, hoje faixa preta do baixo. E queria perguntar para você, falar um pouco mais sobre a sua formação. Como é que você estudou mais a música? Então, no começo eu tive muito essa coisa, fiz aula com alguns professores, né, oficina de música. Então, primeiro no violão e a guitarra ali junto. Mas eu sempre fui muito curioso, assim, porque eu sou baixista, porque eu considero que é o instrumento que eu sou mais competente, assim, as pessoas me chamam para tocar baixo, né? Mas eu me considero talvez mais músico que baixista, no sentido que eu sempre gosto de explorar outros instrumentos, assim, então eu estudei um pouco de piano também, eu gosto de cantar, agora estou estudando um pouco da bateria, da percussão, assim, mesmo que porque eu acho que tudo isso enriquece, porque tudo é música, né? Então, tipo, o baixo continua sendo o principal ali, porque que eu me dou melhor, assim. Mas, então fui estudando, assim, os outros instrumentos e sempre, a partir do momento que eu peguei o baixo, seguindo com ele, e essa coisa de estudo diário, né, do exercício e ficar explorando, e muita coisa de conversa também com os colegas, assim, eu acho. Sim. E de estudo mais formal, também eu passei um tempo no conservatório de MPB ali. Sim. Estudei harmonia e baixo. E agora eu tô cursando uma faculdade também, que é a FAP ali. Né? Ah, você está cursando a FAP. Eu tô na metade do curso, assim, né? Que é o bacharelado em música popular, né? Da FAP, Unespar, né? Sim. Então, uma coisa de formação musical que é muito interessante também como eu não vim de família de músico, muitas vezes os músicos desenvolvem essa coisa do ouvido, porque já tocam em casa direto, no churrasco, né? No fim de semana, ou é de igreja, né? Hoje em dia também tem muito músico que tem essa formação da igreja. Como eu não tive,
a minha formação do ouvido, assim, dessa coisa de saber tocar na hora, foi nos botecos, assim. Então, tipo, por exemplo, o Bar do Tatara, eu frequentei muito, assim, a segunda autoral lá. Daí lá que eu tive essa escola, assim, de sair tocando qualquer coisa, assim, né? Tipo, a pessoa puxou a música dela ali e eu consegui acompanhar na hora. Então eu gosto sempre de aliar, assim, eu gosto desse estudo formal, assim, e gosto do estudo da noite, assim, também. Os dois são vamos ver, são assim. importantes, né? Sim. E como é, você estuda regularmente? Estudo. Sempre eu dou um jeito de... Tem épocas que eu consigo ser mais disciplinado de estudar, tipo, sistematicamente, assim, né? Ou quando tem... Sempre tem... vai ter algum show, algum repertório difícil. Beleza, tem que estudar essas músicas aqui, né? Mas mesmo que eu não... algum dia eu não consigo estudar muito sistemático, eu sempre pego algum instrumento e dou uma explorada, assim, né? Daí acabo compondo alguma coisa, assim. Mas sempre tento fazer alguma coisa, assim. Tipo, não tento não passar um dia sem tocar, sem dar uma estudada. Mesmo Sim. que seja um estudo mais livre, assim, né? Perfeito. E lá no Capibara Trio, você Sim. tem composições suas? Isso, o Capibara Trio é um trio de música. Qual é a formação? É um power trio, né? Então eu no baixo elétrico e toco um sintetizador também em algumas músicas. O Rod Mendes na guitarra e o João Soares na bateria. E a gente toca junto faz um tempo, assim, desde 2018. Então a gente era bem novinho, assim, não tinha nem 18 anos na época. Porque agora ele tá super velho. Não, né? agora já. Como você é bastante jovem, diga pra nós quantos anos você tem. Agora eu tô com, meu Deus, 23. 23. Vou fazer 24 esse ano. Olha só, imagine só quando ele tiver mais velho. Aí você já toca tudo isso agora. E vocês tocam composições suas, do Rod? A gente, no Capibara, a gente tem um processo que é muito dos três, assim. É bem legal que um chega com uma ideia e a gente desenvolve junto. Então daí a gente meio que assina todas as músicas como dos três, assim. Porque mesmo que um chegue com uma ideia quase pronta, a gente sempre modifica em grupo, né? E agora a gente acabou de gravar um disco, né? A gente tem um EP lançado, daí gravamos um disco durante o ano passado e daí estamos fazendo os trâmites aí para finalizar e lançar esse ano. Quantas faixas tem? Esse disco vai ter 8 faixas. Gravaram onde? No estúdio Tempero Magnético, com o Eduardo Bacheco, pilotando a gravação ali. E daí foi legal que esse disco tem participação também porque o EP a gente gravou só a gente mesmo, e esse em algumas faixas tem participação de percussão, cordas, assim, então vai ser um pouco diferente, assim. Composições próprias? Todas autorais do Todas Capibara. Interessante, isso é muito legal. Eu queria que você já aproveitasse então a mão e falasse de alguns projetos que você participou que pra gente, pro pessoal que tá em casa, né? Então, tem o Capibara Trio, desde 2018. Tem também o Lima, o Trio, que é um trio que é com o João. Vocês vão ver que tem uma dança das cadeiras nas bandas, assim, que às vezes tem uma pessoa que está em uma, está em outra. Que é o João mesmo, baterista do Capibara, e a Ana Lima, pianista, muito boa também, tipo da nossa idade, assim. E a gente desse trio eu tento explorar mais o baixo acústico, assim, né, essa sonoridade. Daí tem o trio Limoeiro também, com o Lilo Ouro na bateria, o Murilo Veronese na guitarra, que a gente explora umas coisas mais rítmicas, assim. Tem um projeto que a gente sempre tenta tocar, mas é difícil, porque é muita gente, assim, que é o Baile do Hermeto, que a gente faz só composições do Hermeto, que é com o Sérgio Freire no sax, o Denis Mariano na bateria e a Ana Lima no piano. Então, viu, sempre tem uma galera, né? Mas é um baile, o pessoal dança. É a ideia, a gente tenta, né? Tocar as músicas. A gente quer, né? Às vezes o pessoal talvez não... mas dá certo, porque tem muito forró, né? Tem muita... que legal. Não é na música instrumental, mas tem uma banda também bem legal que eu participo, que é o Tupinam Blues, junto com o Franco Calgaro, que é do Black Maria, o André Nigro, o Alexandre Fagundes, que a gente pega essa estética do blues e dá uma blueseada nas canções brasileiras. Então, tipo, a gente pega sambas, assim, e toca de um jeito blues rock, swing, assim, então... E tem muita coisa de improviso também, então tá... E agora eu tô tocando também direto com o Hélio Brandão no projeto que a gente tá tocando só músicas do Weather Report, assim, né? Então,
isso que tem rolado mais ultimamente, assim, nessa onda do instrumental, música brasileira, assim. Então agora a gente vai ouvir um pouquinho do Tupinambá Blues aí. Uma foto de um gol, em vez de reza uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, sem pressa, foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, e se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisar no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. Vou só pegar no cavaquinho pra nego bater. Se eu te contar o que é que pode o cavaquinho, os homens não vão crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele foca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele foca até parece um pega na geral. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel. Estamos de volta aqui com Igor Loureiro, esse faixa preta aqui do baixo, tendo uma conversa muito boa. Eu queria perguntar para você, carreira de músico, como é que é você gerenciar a carreira? É fácil você ser músico profissional aqui no Brasil? Como é que funciona? É uma maravilha, mas é complicado, né? É muito bom, mas é muito complicado. Toda carreira deve ter Sim, dificuldades, né? Mas eu diria que, vamos dizer, as dificuldades são muita coisa da remuneração, assim, né? Porque a carreira de músico tem muitas áreas que você pode trabalhar. Tem esse lado bom, vamos dizer, músico você não só tá, beleza, tocando e ganhando para tocar, né? Você pode dar aula, você pode trabalhar, tipo, nas adjacências, né, do tocar, então, tipo, produzir, arranjar, né, fazer vários tipos de trabalhos, né? Isso é positivo. Mas a coisa desafiadora é que muitas vezes é difícil conseguir tocar com uma remuneração boa. Às vezes depende de algum edital ou de você conseguir levar muito público, né? E nesse gênero da música instrumental, às vezes isso é mais desafiador, né? Porque não é um gênero tão empurrado assim, mediaticamente falando, né? Sim. Então tem seus desafios, né? Mas eu acho que tem seus desafios, mas é bom também, assim. Perfeito. E como é que estão os planos para frente aí? O que você tem imaginado para frente?
com esses projetos, assim, sempre desenvolvendo, né? Tipo, querer gravar mais coisas, assim. E tenho muita vontade, assim, de montar o grupo com meu nome, assim, com minhas composições, assim. Tenho pensado nisso bastante nos últimos tempos, assim, e planejando, assim, o que eu quero, quem eu vou chamar, assim. Então, eu acho que esse que é um grande objetivo meu, assim, no momento, montar um grupo meu, assim. Perfeito. A tua área de interesse musical, tem alguma coisa que você possa centrar, assim, o interesse ou é tudo? Que eu gosto de tocar, tem muita coisa, assim, mas eu diria que eu ainda carrego um pouco daquela coisa do rock, assim, ainda gosto, tipo, da atitude, assim, dos timbres, eu gosto de explorar essa coisa, mas a música brasileira, assim, realmente eu gosto muito dos ritmos brasileiros, né, o jazz mesmo, tipo, americano, né, também eu gosto muito, mas eu gosto de sempre estar aberto a várias coisas, assim, música eletrônica, música mais experimental, assim, mesmo que eu não necessariamente vá fazer esse tipo de música, né? Eu gosto de ouvir bastante coisa, assim. Acho que às vezes a gente não dá valor para algum tipo de música porque a gente tá procurando as coisas erradas, assim, né? Tipo, você não vai achar o que você acha no jazz em outro gênero, assim, né? E vice-versa também, tem que saber valorizar o que tem de especial em cada um, né? E o que você tem escutado? Qual que é a tua seleta atual? Ultimamente tenho escutado bastante Moacir Santos, né, compositor brasileiro, o Art Blakey and the Jazz Messengers eu tenho ouvido bastante, principalmente na fase que tinha o Wayne Shorter junto, né. O Wayne Shorter mesmo, assim, o Weather Report, porque eu estou ouvindo muito, assim, versões ao vivo, álbuns. Tenho ouvido também umas coisas mais recentes, assim, tipo o trabalho do Frederico Eliodoro, eu gosto bastante. Muita coisa, assim, Esperanza Spalding também tenho ouvido. Eu gosto de ouvir os baixistas, as baixistas, assim, né? Mas gosto de ouvir os outros instrumentistas também. Mas, sei lá, acho que isso que eu tenho ouvido nos últimos dias, assim, que tá mais fresco na cabeça. E, assim, um pouco mais longe, né? Você falou do eletrônico. O que você poderia citar aí do eletrônico ou de um estilo mais distante? Por exemplo, porque eu sempre tento conectar as coisas, né? Tipo, o Weather Report é uma banda que o Joe Zawinul lá, que era o tecladista e um dos cabeças, né, da banda, usava muitas coisas do sintetizador, né? Mas daí tem umas coisas, tipo, anteriores a isso, assim, tipo de música de vanguarda, assim, quando a galera começou a pirar com essas coisas eletrônicas, né? Tipo, manipular a gravação, né? Isso anos 50, 60, eu acho. Então, esses dias eu ouvi uma peça muito doida, assim, do Robert Ashley, junto com um trio de jazz do Bob James, que era, acho que era o Wolfman, era alguma coisa assim, mas está no disco Explosions, do Bob James Trio, que daí é tipo um trio de jazz tocando, convencional, nem tão convencional assim, e daí esse compositor contemporâneo, erudito, assim, de música experimental, colocando uns ruídos, assim, tipo, manipulando uma fita por cima, assim, e isso nos anos 60, assim, tipo... Já estava lá atrás tipo, pensando muito doido, assim. Experimental. Então, isso é uma coisa, assim, por exemplo, que eu escutei esses dias e pensei, isso aí tem coisa. Que legal. A gente está conversando com Igor Loureiro, esse faixa preta aqui do baixo das cordas, e hoje descobrimos que ele toca mais outros instrumentos. O pessoal te acha onde, Igor? Dá para achar no Instagram ali, @IgorMLoureiro. Tem um canal no YouTube também. Eu acho que se procurar deve estar Igor M. Loureiro no YouTube. E tem os perfis das bandas, né? O Capibara Trio tem para ouvir nas plataformas digitais aí, né? Acho que esses são os canais principais. Né? Tá certo. A gente está finalizando então essa conversa muito boa com o Igor. E, como vocês sabem, em todo o programa a gente entrega aqui a medalha ninja para o nosso ninja de hoje, do nosso episódio de hoje. Por favor, Igor. Opa, aí, ó. Só tome cuidado aí que é afiado. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó, tá com o nome e tudo. Então tá certo. Certinho. Valeu. Então a foto final e até a semana que vem.